Olá, muito boa noite. É com grande alegria que nós chegamos mais uma vez. Deixa eu fazer um teste para ver se está tudo ok. Está tudo ok. Nós chegamos para esse momento com o Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntos até às 11. Eu tenho a certeza que esse será um momento em que Deus falará ao nosso coração. O nosso lema é: durma em paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, mas a cada dia tem cuidado de mim e de você de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Muitos estão chegando para esse momento em que a gente dorme para o nosso descanso do nosso corpo, mas antes, sempre uma palavra de Deus. Hoje nós vamos ver Daniel, capítulo de número 2, o sonho de Nabucodonosor. Eu gosto bastante de olhar para esse trecho da palavra de Deus e ver como Deus tem propósito para todas as coisas. E Deus tem um propósito muito especial para a vida de Daniel, que foi levado cativo. Eu estava agora há pouco dando aula no seminário aqui da minha casa. Eu já estou desde as 7h30 falando, então se eu estiver um pouquinho com a voz com dificuldade, eu peço que você tenha paciência comigo. E nós estávamos olhando para esse texto e eu não posso deixar de compartilhar com você, porque ele fala muito ao coração. E se você tem uma Bíblia perto, você pode então tomá-la. Não dá para ver o capítulo todo numa noite. E eu vou, junto com você, olhar um primeiro momento. Amanhã nós retornamos com mais uma parte. Eu vou ter que fazer aqui por capítulos, para que a gente, é o capítulo 2, mas tem que dividir em alguns dias, porque o nosso horário aqui, o nosso tempo é curto. Mas Deus vai nos dar sabedoria para fazermos dessa forma, dividindo. Olha, Daniel, capítulo de número 2, o sonho de Nabucodonosor. Enquanto nós estamos olhando, você quer pôr pedido de oração, já estou aqui vendo, feliz com o Gerderson e o Luiz, que já estão bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode pôr nos seus pedidos e nós vamos olhar para o capítulo de número 2 de Daniel. Diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado, sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que dissesse o que havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se eu não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e a casa de vocês serão reduzidas à ruína. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. E os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo,
porque sabe que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum homem mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isto que o rei exige é difícil. E não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. E então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. E depois temos aqui o que é que ele bendisse ao Senhor. Eu quero com você ver essa primeira parte do capítulo de número 2. Tem alguns pontos muito importantes aqui que eu quero junto com você poder olhar para esse trecho e, em nome do Senhor Jesus, nós podermos aprender um pouquinho mais, ok? Vamos lá. Nós temos nesse pequeno trecho da palavra de Deus, opa, tá saindo aqui, muito bem, a Babilônia em foco, e essa Babilônia nós temos Nabucodonosor, que 6 séculos antes de Cristo ele estava na liderança. A Babilônia era a dona do mundo, por assim dizer. Era nela que era o centro de todas as coisas. Nabucodonosor era considerado o rei dos reis. Me entenda, não que ele fosse o senhor dos senhores, mas ele era considerado o rei dos reis naquele momento. As glórias da Babilônia atingiu o seu apogeu, o seu ponto máximo. As glórias da Babilônia eram reais naquele momento. E nós, então, encontramos que com a glória da Babilônia, o povo de Israel foi castigado por causa dos seus pecados, principalmente por causa da idolatria. E eles foram levados cativos para a Babilônia. Deus os advertira repentinamente ou repetidamente, mas parece que eles não ouviam. Sempre o Senhor advertia, mas
Passava um tempo, logo estavam fazendo a mesma coisa. Mas desse grupo que foi levado cativo, tinha os remanescentes fiéis, piedosos, que foram preservados e elevados a uma posição de grande influência na Babilônia. Daniel era um deles e os seus amigos, o qual ele pede então para que eles orassem junto e clamassem a Deus por misericórdia, e eles estavam juntos naquele momento. Mas nós encontramos nessa leitura que 3 coisas que o rei Nabucodonosor viu. A primeira delas está relacionada ao sonho que ele se recusou a relatar ou a descrever ou compartilhar com qualquer um. Nabucodonosor havia se deitado, pensado sobre o futuro, e ao pensar sobre o futuro, o último pensamento do dia, e é por isso que nós estamos dormindo com Deus, que o seu último pensamento do dia possa ser a respeito do Senhor. Nabucodonosor foi a respeito do futuro, o que iria acontecer. E a palavra de Deus, o verso 1 diz que ele se perturbou. Significa golpeou ou foi golpeado. O rei foi golpeado e encheu-se de ansiedade, insegurança e medo. E eu quero aqui, nesse primeiro ponto, parar um pouquinho. Talvez você esteja como Nabucodonosor, cheio de ansiedade. Quando você para e pensa a respeito do futuro, depois de conviver com essa pandemia, há muita gente perguntando o que vai acontecer pós-pandemia. Muitos estão dizendo o mundo mudou. E talvez você é um daqueles que diz, mudou, e aí como eu vou ficar? E acaba se enchendo de ansiedade, insegurança, cheio de medo. Essa era a vida deste homem que era o rei da Babilônia. E naquele momento a Babilônia era o topo do mundo. Era algo extraordinário. E ele estava cheio de ansiedade, insegurança e medo. Quero fazer essa pergunta para você nesse instante. Como está o seu coração nessa hora em que você vai dormir? Talvez ansioso, inseguro. Há insegurança, muito medo. Medo que abala você. E alguns medos que nós temos que fazem parte da vida do homem. Medo do amanhã, medo de ser um fracassado, medo da morte. Isso tudo provoca insegurança. E talvez você esteja assim. Mas hoje Deus te trouxe para ouvir esta palavra, para que o toque do Senhor seja real na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Nós encontramos que, em face a essa perturbação, o rei, que tinha tudo à sua disposição, tudo diante de si, convoca então sábios. E os sábios, naquele momento, eram os magos, os encantadores, os feiticeiros. Eles são convocados para dar a resposta para o rei do que era, na verdade, aquele sonho. E os caldeus faziam parte desse grupo de pessoas. E então, a segunda coisa que o rei viu, que Nabucodonosor viu, foi que os astrólogos, tentando ganhar tempo, tentando de alguma coisa enrolar o meio de campo, para ver se descobria de Nabucodonosor alguma linha de pensamento, alguma coisa a respeito do seu sonho.
É isso que Nabucodonosor ele vê. E ele está dizendo no verso de número 8 e 9, vocês estão apenas tentando ganhar tempo, porque são totalmente incapazes de fazer o que eu lhes pedi. Olha, e aqui vem um ponto também muito especial. Muitas vezes quando nós estamos inseguros, com medos, perturbados, golpeados por alguma situação, procuramos às vezes os homens, o ser humano, outro ser humano, para tentar resolver a situação, mas o ser humano é incapaz de resolver a insegurança, o medo. Ele é incapaz. Só Deus é capaz de tirar a tua perturbação. Só Deus é capaz de tirar a tua insegurança. Só Deus é capaz de tirar os teus medos. É o Senhor. Nabucodonosor viu que apesar de estar no topo do mundo, ser o rei mais poderoso daquele momento e tendo os sábios, os melhores à sua disposição, não podia contar com eles. O fato é que nós precisamos contar com Deus na nossa vida, com o Senhor. Você tem contado com Deus na sua vida, na sua história? Olha, se não me derem a interpretação, era a ameaça que Nabucodonosor estava fazendo. Se não me derem a interpretação, estão demonstrando com certeza que são enganadores e charlatões. Era isso que Nabucodonosor estava dizendo para aqueles homens sábios, os mais sábios que poderiam existir. Era isso que ele estava dizendo. Olha, há muita gente sendo enganadora, charlatão, porque não tem Deus e tenta resolver com coisas da terra, problemas que ultrapassam o que, e o sonho de Nabucodonosor, nós vamos ver, ultrapassava tempos, impérios, anos, séculos. Daniel dá essa interpretação falando de 4 impérios. Se Deus assim o permitir, nós vamos ver, mas aqueles homens eram considerados como enganadores. E há muita gente enganando. O mundo continua da mesma maneira. Muita gente enganando que pode dar paz, pode dar alegria ao coração, pode trazer felicidade. As drogas enganam, a bebida alcoólica engana, a sensualidade engana, porque nada dessas coisas vem trazer paz e alegria ao nosso coração, a não ser o Senhor, nosso Deus. A palavra aqui continua mais um pouquinho, e a resposta desses sábios foram as seguintes: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não existe mortal que possa revelar tal coisa. Não existe ninguém capaz de tal assunto. Esse assunto sem precedentes na história da humanidade. Porque como o Senhor vai querer um pedido extremamente difícil e complicado? Como pode pedir algo que é humanamente impossível? O problema é supra-humano, vai além, só os deuses podem revelar. E eu quero dizer para você que quando nós estamos em momentos assim que humanamente é impossível, aí entra Deus, aí entra o Senhor. Talvez você está envolto a uma situação como essa, mas em nome do Senhor Jesus, quero te dizer que Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E Ele é o Deus que é capaz de agir de tal maneira na nossa vida que ficamos impressionados quando não há
solução humana. Deus tem a solução. Há ou existe a solução divina. Nabucodonosor revela a prepotência, sendo rei, o rei da nação mais potente do mundo naquele momento, da nação mais poderosa. Então ele exige dos homens o que eles não poderiam oferecer. Eles queriam dos homens o que eles não poderiam oferecer. Eu não sei se você já passou momentos assim. Eu já passei momentos assim como pastor, que as pessoas queriam que eu fizesse algo que eu não tinha condições de oferecer. Só Deus que cura, só Deus que faz o milagre. Só o Senhor é quem pode fazer tal coisa. Talvez você exige de pessoas que façam coisas que só o Senhor é capaz de fazer. E aí a prepotência da nossa parte. Ele oferece vantagens financeiras e promoções, mas mesmo com vantagens financeiras e promoções, não é capaz de solucionar aquele enigma, aquele sonho. E ele está determinado a exterminar os sábios, a acabar com o capricho. Está pronto para pôr um ponto final na vida desses sábios, se eles não fizessem o capricho pessoal do rei. O rei não respeitou a limitação dos sábios. Quero dizer a você que muitas vezes nós ficamos inconformados com a limitação humana. Quando o médico vem e diz, já não há mais nada que fazer, a gente fica inconformado. Mas isso vem demonstrar a nossa prepotência e a nossa falta de crença naquele que pode fazer todas as coisas. Olha, Raymond Niebuhr diz o seguinte, que o sentimento de insegurança, bem como esse complexo de ansiedade, é a causa da tirania política moderna. E olha, parece que isso foi escrito para o Brasil hoje. Estamos num momento de insegurança, num complexo de ansiedade, e vemos a tirania política onde as coisas não se encaixam. E há uma palavra muito especial, que quanto mais alto um homem sobe, mais medo ele tem de perder o poder. Mais inseguro se torna. Isso prova que o poder, a riqueza, a fama não dão segurança ao homem, nem satisfazem a sua alma. Preste atenção nessa frase que eu quero repetir. Quanto mais alto um homem sobe, mais medo ele tem de perder o poder. Mais inseguro se torna. E isso prova que o poder, a riqueza, a fama não dão segurança ao homem, ao ser humano, nem satisfazem a sua alma. Esse é o fato. E que estamos diante de um texto onde fala do homem que está no ponto mais alto, mas é nessa hora que a insegurança se faz presente. A terceira coisa que o rei viu foi que o sonho o preocupava demais. Preocupava tanto que ele disse, matem todos.
Se não tiver a interpretação, pode matar todos. O sonho roubava a paz de Nabucodonosor. O que tem roubado a tua paz? Há alguma coisa que tem roubado a tua paz nesses dias? Talvez algumas coisas tenham roubado a tua paz. Mas eu quero dizer a você que hoje é tempo oportuno para o agir de Deus na sua vida. Talvez você está vivendo um momento como o de Nabucodonosor. A ordem era fim de todos os sábios. Era o fim de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Era hora do final. E se fosse realizado aquilo que Nabucodonosor queria, significaria que a morte do remanescente fiel iria acontecer. E aqui eu paro a mensagem nesta noite e continuamos amanhã com essa frase tão boa: Deus nos envolve em problemas que não são nossos, para demonstrar que é o nosso Deus. Deus nos envolve em problemas que não são nossos, para demonstrar que é o nosso Deus. É por isso que talvez você está envolvido nesse problema. E esse problema nem é seu, mas Deus nos envolve em problemas que não são nossos, para demonstrar que é nosso Deus. O texto nos revela que Daniel convoca seus amigos, ora e clama, e vamos ver amanhã. E Deus responde. Nessa noite, talvez você está envolvido a problema que não é seu, mas Deus te colocou nesse emaranhado, nesse problema que não é seu, para demonstrar que é nosso Deus. E as pessoas verão que Deus é com você, que Deus está com você, assim como teve com Daniel. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. O tempo voa nessa meia hora e nós vamos falar com esse Deus. Pai, diante da Tua palavra nós estamos e suplicamos que esta palavra venha penetrar no profundo do nosso coração. Senhor, o Senhor sabe do propósito dela na noite de hoje. E que o Espírito do Senhor fale profundamente. Se alguém, ó Deus, foi envolvido num problema que não era dele, ó Deus, que o Senhor venha se revelar de tal maneira para que o teu nome seja exaltado através dessa situação, para louvor, honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queremos dar uma passada bem rapidamente naqueles que estão nos assistindo e cada vez temos mais e graças a Deus por isso. Quero te desafiar, se você gostou da mensagem, a ser um missionário pós-moderno, enviando essa mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Copia aí, manda depois, ou quando eu colocar no YouTube, você pode então compartilhar para mais pessoas. Um abraço, irmã Vilma, manda um abraço ao seu esposo, Lana, em nome do Senhor Jesus. Também ao Paulo, pastor Paulo está conosco aí, a Maria de Lourdes, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a Juliana, um abraço, o Jederson e o Luiz estão bem, pastor, graças a Deus, fico feliz, graças a Deus. Minha tia, aquele abraço, a dona Luísa Camargo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Também a Juliana Caron, lá em Hortolândia. Giovana, um abraço, que Deus abençoe. A irmã Lourdes está pedindo pelos profissionais dos hospitais e pela a nação. Nós sempre estamos fazendo essa oração e nós vamos fazer hoje sim. Também minha tia, lá no DIC, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Rita, vamos orar pela sua filha, a Karina, que ela está com Covid nesse instante. Dona Heloísa, um abraço carinhoso, em nome de Jesus. Mãezinha, um beijo, te amo em Cristo. A Rita está orando aí pela Karina, isso mesmo. Irmã do Jonas, a Elza, também vamos orar. A Maria Luísa, aquele abraço. Jorginho, aquele abraço, em nome do Senhor Jesus. Também aí deixa eu ver quem mais, a Maria já veio, tem alguns que vão repetindo, eu estou só. Ailton, um abraço, seu Ailton, gosto muito de você, viu? Em nome de Jesus. Também, deixa eu ver quem mais tem pedido aqui. Não, todos os demais são de casa. Então nós vamos orar nesse instante e depois fazer a pequena leitura da nossa ilustração e irmos dormir. Vamos orar. Pai, nesse instante, nós, ó Deus, estamos agradecidos pelo dom da vida. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos guarda, nos protege, nos dá vida. Louvado seja o teu nome. Como vimos na palavra, ó Deus, hoje, talvez alguns estão envolvidos num problema que não é dele, que não é nosso, mas para que o teu nome seja glorificado através de nós. O Senhor nos colocou nesse envolvimento. Que o teu nome, ó Deus, seja engrandecido e que possamos ser, ó Deus, usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos pelo Jefferson, que o Senhor possa estar sobre a vida dele. Deus, pela Elza, oramos, ó Deus, pela Karina, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, atendentes, aqueles que fazem o exame de Covid. Ó Deus, aqueles que estão vacinando, nós oramos. Ó Deus, aqueles que estão na limpeza do hospital, oramos e clamamos para que o toque do Senhor seja real. Faz um milagre, Senhor, na nação brasileira. Carecemos do toque do Senhor. Precisamos, ó Deus, do agir do Senhor sobre o nosso país. Tem misericórdia, dá sabedoria ao presidente, aos senadores, aos deputados, aos governadores, aos prefeitos. Dá sabedoria, em nome de Jesus. Ao Tribunal Superior, ó Deus, que eles possam fazer justiça, que eles possam espelhar num Deus justo que é o Senhor e fazer justiça, em nome de Jesus. Tem misericórdia, precisamos do Senhor, carecemos do teu toque, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nessa hora, para a gente encerrar, eu quero ler aqui a ilustração de Lágrimas Fecundas. Você conhece essa? Lágrimas Fecundas. Olha, conta-se que um jardineiro plantou no quintal da sua casa algumas videiras que produziam uvas pequenas e ácidas. Aconteceu que um vizinho invejoso veio uma noite e cortou muitos galhos da videira. Pela manhã, quando contemplou aquele quadro de destruição, o jardineiro sentiu muito pesar e derramou lágrimas sobre aquele lugar. Tenho vontade de chorar sem parar, ele disse, pois as minhas indefesas parreiras estão vertendo lágrimas ao se sentirem tão cruelmente mutiladas.
Quão extrema, todavia, foi a alegria do jardineiro quando verificou que, naquele ano, a videira produziu uma quantidade abundante de cachos maiores, mais formosos e mais apetitosos. Foi devido ao aborrecimento que o vizinho lhe trouxe, que ele passou a podar as parreiras e torná-las mais viçosas e mais fecundas. Há alguns aborrecimentos que nós passamos na nossa vida que faz da nossa parreira, da nossa vida, uma vida mais doce, melhor, maior. Mais para frente enxergamos que foi um agir de Deus e a gente descobre uvas mais deliciosas na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã vamos continuar com o capítulo 2 de Daniel, em nome do Senhor. Fique em paz, durma em paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme. Até mais.